E conversa agora com o convidado. Arildo, boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Samuel, Nádia, a todos os nossos telespectadores, queridos telespectadores da nossa TV Prevê. Arildo, nós já entrevistamos dois candidatos a vice-prefeito, do PCO e do PTB, que foi ontem. E realmente nós sabemos que é de uma importância muito grande o vice, quer prefeito, quer governador, porque nesse país é comum o governador, o vice, o presidente ou o prefeito, ou, historicamente aqui no Brasil, ou morre, ou acontece acidentes graves e etc. Qual a importância que você vê nisso? De um vice realmente estar bem afinado com os problemas da cidade e estar preparado para substituir o prefeito numa eventualidade? Bom, professor, a importância é demonstrar para a sociedade a coerência da candidatura. Nós temos que transmitir toda a ordem de segurança para a nossa população. Não existe nenhuma intenção de que, ganhando a eleição, o nosso candidato, o Raul, o Dr. Raul, como ele é popularmente conhecido, complete o seu ciclo de mandato e nós estaremos ali colaborando, ajudando para administrar essa cidade que vai entrar, já estamos, né, numa situação muito difícil do ponto de vista da administração, da regulação dos serviços públicos, da oferta de serviços para a nossa população com qualidade, enfim, satisfazer todas as nossas necessidades públicas que a nossa população requer, possui. Então, o vice ele precisa conhecer a cidade, porque nós entendemos que ele também deve participar da organização e da administração durante os 4 anos de mandato do atual governo. Então, é muito importante nós transferirmos para a nossa população essa segurança, que caso aconteça algum problema, aquele que irá assumir terá a mesma capacidade e visão do prefeito que a população elegeu. O seu nome era tido como um dos prefeitáveis. Aí já saiu essa união entre o PV e o PSDB. O que fez você, e eu sei que partiu de você, abrir mão para que o Raul fosse o cabeça de chapa e o PSDB, que é o partido do governador, fosse candidato a vice-prefeito? Professora, nós nunca estivemos preocupados com a manutenção de mandato, de poder. Se fosse assim, seria muito mais conveniente sair candidato à reeleição a vereador novamente no município de Bauru. Nós temos esse sentimento de poder servir a nossa comunidade, né? Eu me coloquei à disposição através da política junto ao nosso povo para poder servir. Essa é a minha essência. Eu fui bombeiro por 16 anos, foi a minha primeira profissão, e nada mais do que caracterizar essa questão pessoal de desejar servir do que essa profissão que inicialmente escolhi, né? Então, vendo a situação que a nossa cidade se encontra, as dificuldades enormes que nós vamos enfrentar, não é? E esse sentimento de poder colaborar com esse processo e na construção de uma cidade melhor, é que inicialmente eu havia me colocado como candidato a prefeito, disputamos a prévia interna do nosso partido, ganhamos as prévias e vínhamos no trabalho. A finalidade dessa junção com o Raul era fortalecer um grupo, porque nós temos uma visão de cidade bem semelhante, nós temos uma visão da forma de governar bem semelhante. E eu disse, Raul, o projeto não é pessoal de poder, o projeto é nos colocar à disposição por toda a experiência que nós adquirimos e o conhecimento que nós também temos hoje da cidade, porque somos vereadores, né? Além da formação pessoal profissional dele, como também a minha, porque eu também sou advogado, colocarmos o nosso serviço à disposição da nossa coletividade, da nossa população, que nós vamos precisar de pessoas do bem, nós vamos precisar de um grupo de pessoas com uma proposta que realmente possa fazer todos os enfrentamentos que hoje a nossa cidade precisa. Então foi com esse espírito totalmente desprendido, vocacionados a lutar e trabalhar para a nossa comunidade, que nós
nos ajuntamos, abri mão da minha candidatura a prefeito, o meu partido, o PSDB, que é o partido do governador, que é o partido do deputado Pedro Tobias, a grande liderança regional que nós possuímos, para poder construirmos uma coligação, uma proposta e um conjunto de pessoas que venha conseguir dar respostas neste momento que estamos entrando de muita dificuldade administrativa por falta de recursos, pela economia que está desacelerando, pelo custo da administração aumentando, porque nós temos inflação, enfim, para que a gente possa conseguir fazer esses enfrentamentos que a administração já se encontra com eles em suas mãos e podermos produzir uma administração mais adequada para a nossa população. Quantos mandatos de vereador você tem, Raul? Arildo? Eu estou no meu segundo mandato, eu fui eleito em 2004 a primeira vez, eu já havia saído candidato a vereador por 2 vezes, no ano de 96 e no ano de 2000. No ano de 2000 eu perdi a eleição por 26 votos e consegui ser eleito em 2004, né, onde nós assumimos o mandato em 2005, foi até o final de 2008. Na minha reeleição eu não logrei êxito, mesmo aumentando substancialmente a votação, mas por uma questão partidária de quociente eleitoral, eu fiquei fora e retornei agora no ano de 2012. Então é o meu segundo mandato e hoje, atualmente, eu sou o presidente da Câmara Municipal de Bauru. Bom, o PV está coligado com o PSDB, inclusive na majoritária e na proporcional. Quem são os candidatos do teu partido, do PSDB, nessa coligação, Raul? Não, nós só estamos coligados, professor, na majoritária, o PSDB e o PV. Então, o PSDB, na chapa de vereadores, nós temos chapa própria, e o PV está coligado com o PR, porque a nossa composição é uma composição de 6 partidos. O PV, o PSDB, o PR, o PPS, o PTN e o PMB. Então, nós somos hoje a coligação que está em torno da candidatura do Raul e da minha candidatura. São 6 partidos e o PV está coligado como nós chamamos, na proporcional, na chapa de vereadores com o PR. E nós temos uma chapa independente somente de candidatos do PSDB. Do PSDB? Sim. Quem são? Tem algum vereador candidato aí? Ou... Nós temos ex-vereadores, né? Na verdade, nós temos um vereador, sim, que é o vereador Mantovani, né? Nós temos o ex-vereador Antônio Carlos Garmes, o Garmes, né? Nós temos também o nosso presidente da sigla local, que nunca foi vereador, mas o Gilson, né? Dos candidatos de vereança que foram vereadores ou são vereadores, o Mantovani, que é vereador, ex-vereador, que está sob júdice a questão dele, de forma injusta, eles foram cassados, mas existe essa questão, mas ele é candidato, como também o ex-vereador Antônio Carlos Garmes. Você acredita que o Geraldo Alckmin vem para a campanha? Não, ele está dentro da nossa campanha, nosso governador está na nossa campanha, o deputado Pedro Tobias está na nossa campanha, né? Farão no período eleitoral pronunciamentos nesse sentido. E quero reproduzir aquilo que já ouvi várias vezes do deputado Pedro Tobias. Eu gostaria, palavras dele, de fazer por Bauru, nos últimos 2 anos do meu mandato e do mandato do governador Geraldo Alckmin, aquilo que a atual administração, o atual prefeito não me permitiu fazer nos últimos 8 anos. Né? Mesmo assim, o governo do Estado de São Paulo vem trazendo muitos benefícios, muitos investimentos para a nossa cidade. Acabamos de inaugurar a construção das marginais da Marechal Rondon, perfaz praticamente 22 quilômetros, num investimento de 170 milhões de reais, que vai trazer muito mais segurança a todos os nossos motoristas que utilizam diariamente aquela região da nossa cidade. Hoje a Marechal Rondon virou uma grande avenida da nossa cidade, principalmente nos horários de pico, e todos os dias, pelas características dessa via, nós temos vários acidentes automobilísticos. Então, a construção dessas marginais, ela vem principalmente trazer segurança a todos os nossos motoristas. Enfim,
Se nós começarmos a relatar a quantidade de investimento que o governo do estado nos últimos anos fez na nossa cidade, são enormes. Nações Norte, Poupa Tempo, hospitais, rodovias, investimento em infraestrutura, em pavimentação, enfim, e no programa eleitoral nós estaremos colocando para que você tenha conhecimento de todo o investimento que o governo do estado fez. E com a parceria que temos através do nosso partido na coligação com o PV, tenho certeza absoluta que nós ganharemos em qualidade, nós ganharemos em investimento. Nós precisamos do governo do estado para trazer os investimentos, principalmente neste momento que a nossa economia está com o freio de mão puxado, a nossa cidade não tem capacidade de investimento nenhum através dos impostos, da arrecadação local, porque a atual administração comprometeu em muito as finanças municipais. Hoje, praticamente 100% daquilo que arrecada vai para custear a estrutura e a estrutura da prefeitura, e nós não temos capacidade de trazer investimento para a nossa população, em melhoramento não somente dos serviços públicos, como também da infraestrutura urbana. Por isso que a parceria com o governo do estado, com a parceria com o governador Geraldo Alckmin, com o deputado Pedro Tobias, vai ser fundamental nos próximos 2 anos, principalmente para a cidade de Bauru. Você acredita que a eleição em Bauru se define num turno só ou deverá ter segundo turno? Professor, eu acho que para o bem da nossa população, seria interessante nós termos sim um segundo turno. E eu acredito, pelas circunstâncias, pelo número de candidatos, pelo nivelamento, né, de todas as candidaturas, eu acredito sim que nós teremos o segundo turno na nossa cidade. Arildo, você como vereador está a par dos problemas de Bauru. Qual, na tua ótica, os 3 piores problemas que Bauru enfrenta hoje? Professor, primeiramente, a falta de uma política para o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Segundo ponto, eu acredito muito que existe uma reclamação relacionada à questão da saúde pública e também uma reclamação muito grande sobre as condições das nossas ruas, aquelas que já são asfaltadas, um número enorme de buracos e mais a demanda que nós temos ainda em número de ruas de terras habitadas no nosso município, que hoje aproximadamente são 1.500 quadras. Então, eu elencaria esses principais pontos para não somente fazer a discussão, mas podermos fazer um enfrentamento mais adequado no que diz respeito a buscarmos avançar no desenvolvimento, no melhoramento da qualidade da prestação do serviço público na área da saúde e trazermos um pouco mais de qualidade na nossa infraestrutura urbana. Com crise, dinheiro curto, qual a prioridade do prefeito para conseguir mais dinheiro, Arildo? Primeiramente, professor, nós precisamos cortar as gorduras que existem nos gastos municipais, né? Vou dar um exemplo para o senhor. A Secretaria de Educação, nós sabemos que hoje ela consome 25% obrigatoriamente da receita municipal, né? E hoje ela gasta, só para fazer a fiscalização das condições dos prédios públicos, 7 milhões de reais. Está previsto no orçamento e será empenhado esse valor. Nós temos um setor dentro da prefeitura, chama-se CEPLAN, onde nós temos não somente a CEPLAN, mas também a Secretaria de Obras, onde nós temos engenheiros, arquitetos contratados que têm capacidade de fazer essa análise de como estão as condições dos próprios públicos, dos prédios públicos, das escolas. Então, esse é um exemplo, né, que a gente precisa trazer uma maior eficiência, uma melhora na eficiência na gestão da administração municipal. Hoje nós temos mais de 6.400 servidores só na prefeitura, né? Então nós temos bastante gente. O que a gente precisa é otimizar
a administração, colocando ferramentas de tecnologia de informação, desburocratizando os procedimentos internos da prefeitura, melhorando aquilo que nós chamamos das posturas municipais, revendo e aprovando uma lei de zoneamento mais adequada do momento que nós vivemos, né? Uma legislação contemporânea, uma legislação que venha realmente dar respostas às necessidades do desenvolvimento econômico do nosso município. Nós precisamos rever o plano diretor, nós precisamos rever o Código de Obras, nós precisamos rever o conceito das APAs, a Área de Proteção Ambiental, que está travando o nosso município há mais de 20 anos, num conceito totalmente equivocado do ponto de vista de sustentabilidade. Então nós temos que fazer uma grande reforma administrativa, nós temos que rever como o DAI está sendo administrado, nós temos que rever como a Indub está sendo administrada, nós temos que rever a Companhia Habitacional de Bauru, a Coab, que é uma bomba relógio que pode inviabilizar economicamente o nosso município. Nós precisamos rever muitas ações e procedimentos que a Prefeitura internamente possui. Isso é um ponto para que a gente possa fazer mais com aquilo que nós temos, né? Segundo ponto, nós temos que ter uma política clara de desenvolvimento para o município de Bauru, atrair mais investidores, atrair mais empresários, atrair pessoas que acreditem e venham investir no nosso município. Hoje, Bauru, pelas características da atual administração, ela não busca trazer empresários para a nossa cidade, ela não busca essa interlocução, ela não busca vender a nossa cidade como uma cidade atrativa e que possa ser interessante ao empresariado paulista, ao empresariado da nossa nação. Nós precisamos colocar um tapete vermelho a todos os empresários que queiram investir na nossa cidade. E eu vou dar um exemplo para o senhor, né? Em todas as cidades que nós, pelo menos que eu conheço, na porta, na entrada da cidade diz, olha, empresário, venha investir no nosso município, nós precisamos de você e queremos uma parceria contigo. No nosso município, se o senhor for nos 3 distritos industriais que efetivamente estão funcionando hoje, o 1, 2 e o 3, porque o 4º ainda é uma ficção, tem uma placa dizendo com as seguintes palavras: empresário, antes de você instalar a sua empresa, procure a prefeitura, cuidado. Então, a gente verifica que o espírito que norteia a visão do administrador não é para o investimento, não é para atrair. Nós precisamos do empresário, porque ele que gera renda, gera riqueza e gera trabalho. Imposto, né? Gera imposto, ele que vai ajudar com que a prefeitura arrecade mais, ele que vai dar emprego neste momento de crise, onde os nossos trabalhadores estão perdendo as suas vagas de trabalho das nossas empresas. Nós precisamos ter uma política que venha realmente possibilitar as empresas de se instalarem e os empresários de investirem mais. E não somente novos empresários, mas também temos que ter um olhar carinhoso aos empresários que já investem na nossa cidade, que já estão aqui instalados e que muitas vezes não têm um olhar carinhoso por parte do poder público. Na prefeitura, aonde tem cargo de confiança em exagero, Arilton? Professor, na prefeitura, dentro da administração direta, eu acredito que não, mas na Indurb, na Coab e no DAI, é um penduricalhos de apadrinhados políticos e que está destruindo essas empresas. Por exemplo, hoje nós temos a Coab. A Coab não constrói há mais de 20 anos uma casa. Ela, na verdade, hoje gerencia somente os contratos que ela já possui para arrecadar essas mensalidades dos usuários, ficar com a pequena parcela que é dela e repassar o resto para a Caixa Econômica Federal, né? Então, hoje ela é uma empresa de cobrança praticamente. O senhor sabe quantos funcionários ela possui hoje? 120 funcionários. O senhor sabe qual que é a folha de pagamento anual dela? 9 milhões de reais. Então, ela possui mais servidores hoje, mais funcionários, do que quando ela construía. Isso é uma demonstração que existe alguma coisa de errado. Não é possível uma empresa que está gerando
tanta preocupação do ponto de vista econômico para a prefeitura e que não faz o seu dever de casa, se enxugando, administrando melhor, com mais austeridade e responsabilidade fiscal. A Indurb é uma outra empresa que nós tivemos até neste mandato de acionar o Ministério Público e fizemos um termo de ajuste de conduta para que o presidente da Indurb mandasse embora assessor do assessor do assessor. Então, a empresa foi retirada da mão dos funcionários de carreira e foi entregue aos apadrinhados políticos. Por isso que hoje, praticamente, ela é insolvente, ela está quase falida, né? Eu sou presidente da Câmara Municipal. Eu recebo todas as vezes que o Tribunal de Contas rejeita um contrato. Professor, a quantidade de contratos que o Tribunal de Contas vem rejeitando, que a Prefeitura faz com a Indurb, é uma coisa exorbitante. Isso demonstra o que? A falta de capacidade. Hoje, o serviço da Indurb em relação à iniciativa privada é mais cara para os cofres municipais, para o contribuinte, de 20% a 30%. Nós vimos o que foi feito com o DAI. O DAI era um modelo de gestão, a empresa que todos nós nos orgulhávamos. Hoje, é uma empresa que desperdiça, comete crime ambiental. Ela desperdiça quase 50% da água que ela produz, né? Hoje é uma empresa que não tem capacidade nenhuma de investimento. Hoje é uma empresa que deixou com que 4 partidos políticos a comandassem. Em 6, 7 anos, 5 presidentes passaram por lá. Como que você faz estratégia de gestão, planejamento a curto, médio e longo prazo, com tanta movimentação, rotatividade da gerência da empresa? Então, são exemplos que eu estou dando que, infelizmente, a politicagem tomou lugar da técnica. E por isso que hoje nós temos grandes problemas com essas 3 empresas que foram orgulho da nossa cidade. Como é que você analisa esses 5 meses da gestão do Temer? Olha, professor, nós temos visto que essa gestão do então presidente interino, Michel Temer, tem trazido um pouco mais de estabilidade dentro do cenário econômico e também político, né? E isso é muito importante, as pessoas voltarem a acreditar, porque a economia ela é muito sentimental, então você precisa acreditar, você precisa ter um sentimento de confiabilidade das políticas governamentais voltadas tanto à área política como também à área econômica. E aí, nos indicadores, você verifica a volta de credibilidade com relação ao dólar, com relação à inflação, com relação ao crescimento da economia, com relação a uma certa diminuição do número de empregos que estão sendo perdidos, né, no setor da nossa economia. Então eu vejo que a entrada, hoje o momento do governo Michel Temer é positivo para o nosso país e espero que realmente seja consolidado com a cassação definitiva da presidente Dilma Rousseff. Eu não consigo imaginar ela voltando a governar o nosso país. Eu não consigo... Em termos econômicos seria ruim. É péssimo, uma convulsão nacional, a volta de uma insegurança muito grande, e aí nós teremos novamente todo o esforço que está se tentando fazer para avançar na credibilidade e no entusiasmo, fomentar o entusiasmo do empresariado a voltar a investir e também do consumidor a voltar a consumir. Com a entrada dela, eu acho que nós teremos uma crise política muito grande e uma crise do ponto de vista de segurança, de insegurança, novamente retornando ao coração da nossa população. As informações estão muito controvertidas. Você acredita que está definida, o impeachment da Dilma está irreversível ou nesse país tudo pode acontecer? Na política, o saudoso vereador Salvador Afonso, professor, quando eu fui eleito pela primeira vez, ele falou: menino, aqui vaca voa.
Né? Então, a política ela tem a sua dinâmica e a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Mas eu espero que os senadores da República, pelo conjunto da obra, por bem da nossa nação, confirme o impeachment da presidente Dilma Rousseff e permita com que o presidente Michel Temer toque nesses próximos 2 anos e pouco a nossa nação, fazendo a reforma fiscal, fazendo a reforma política, fazendo a reforma previdenciária que a nossa nação precisa. Em caso da eleição de você e o Raul assumirem a prefeitura, você terá um cargo administrativo ou você será um vice-prefeito na retaguarda, só atuando na emergência? Não, professor, nós não... Uma das questões que nós discutimos, nós vamos todos os partidos que fazem parte da coligação vieram do ponto de vista da ideia e acreditar no projeto, né? Até mesmo nós tivemos uma reunião com algumas professoras da nossa rede municipal de ensino e elas nos indagaram: quem será o secretário ou a secretária de educação de vocês? Eu falei: olha, nós não sabemos, porque nós não vamos colocar na mesa a prática da barganha política. Nós precisamos acreditar inicialmente no projeto, num conceito, numa ideia, para fazermos os enfrentamentos e oferecermos à nossa cidade uma visão e um conceito de gestão que realmente possa fazer esses enfrentamentos e promovermos uma cidade melhor de se viver. Então, nós não negociamos nada do ponto de vista de espaço de cargo, mas eu decidi fazer política na minha vida. Eu abri mão da minha profissão de bombeiro, abri mão da advocacia para poder servir a minha cidade, a minha comunidade, a sociedade ao qual eu estou inserido através da política, né? Esse é o meu desejo. Então, com certeza, eu serei um vice atuante, ajudando o Raul a administrar a cidade, que vai ter muito trabalho, mas nós não temos preguiça de trabalhar e queremos trabalhar muito, e o nosso prazer é ver daqui 4 anos a nossa cidade muito melhor. Você acredita que o Pedro Tobias vai ter um papel preponderante na administração do Raul, se o Raul vencer a eleição? O papel do deputado Pedro Tobias na parceria com o governo do estado vai ser fundamental, professor. Hoje o deputado é um dos grandes líderes na política estadual. O deputado hoje é o presidente estadual do PSDB, o partido do governador, né? E a finalidade dessa aliança é permitir também que nós tenhamos essa proximidade, essa parceria e esse estreitamento da cidade de Bauru com o governo do estado de São Paulo, aonde está a grande parte dos recursos nacionais. E nós também queremos uma grande parceria com o governo federal. O senhor tem uma ideia, o ministro das cidades aonde se concentram os recursos para os investimentos em infraestrutura urbana dos 5.500 municípios que o nosso país possui, né, é do PSDB. O ministro das cidades hoje é do PSDB. Então o PSDB possui um papel muito importante hoje junto ao governo federal. Nós temos ali 2 senadores da República, um deles hoje é o chanceler do Itamaraty, que é o José Serra, né? Nós temos hoje o Aloysio Nunes, que é o líder do presidente Michel Temer no Senado, que é do PSDB. Nós temos vários deputados de qualidade, de gabarito dentro do Congresso Nacional. Então, nós precisamos dessa parceria com o governo do estado e com o governo federal. E o deputado Pedro Tobias é um líder fundamental para fazer essa interlocução e trazer, juntamente com o Raul, conosco, mais investimentos para a nossa cidade. Infelizmente, o tempo já se esgotou. Falta 1 minuto para você se despedir do nosso eleitor. Professor, primeiramente quero agradecer ao senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, conhecendo todos os vices de todos os candidatos a prefeito que têm se colocado à disposição nesse processo eleitoral
junto à nossa população, parabenizar todos esses candidatos, os candidatos a prefeito, os candidatos a vice, os candidatos a vereador, né? Porque são homens e mulheres corajosos, principalmente nesse momento onde a política tem tanto descrédito e essas pessoas estão querendo, a maioria delas, servir a nossa comunidade. E pedir o voto. Pedir o voto para a nossa coligação, pedir o voto para o Raul, o 43, para que a gente possa, esse grupo de pessoas que está em torno desse projeto Bauru Quero Muito Mais, podermos contribuir através do nosso trabalho, do nosso conhecimento, do nosso esforço, servindo a nossa população nas suas necessidades, junto à prefeitura, porque a nossa intenção é fazer um governo democrático, um governo com parcerias, um governo próximo à comunidade, interagindo com o povo, ouvindo mais e falando menos e principalmente trabalhando muito mais. Então, nós estamos colocando o nosso nome de todo o nosso conjunto, o Raul, o meu, de todos os nossos candidatos a vereador, à disposição da nossa comunidade, né? Tenho certeza absoluta, quando pessoas de bem estão juntos, nós temos excelentes resultados. E nós temos uma coligação de pessoas do bem. Temos pessoas preparadas, compromissadas, competentes para fazer os enfrentamentos que a nossa cidade possui. Então eu peço a você um voto de credibilidade, peço a você um voto ao 43, peço a você um voto dessa coligação para que a gente possa estreitar o nosso relacionamento e trazer muito mais investimento e qualidade de vida à nossa população. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, professor. Tá aí, hoje nós vimos o terceiro candidato a vice-prefeito de Bauru. Amanhã tem outro e na sequência nós vamos entrevistar os 6 candidatos a vice-prefeito de Bauru. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.